Tem muito cristão que não sabe o que é apologética, nunca teve contato com a matéria e fica no obscurantismo, na ignorância, sem saber do que se trata. Então, minha gratidão a Deus, meu louvor a Deus, poder estar aqui na igreja para nós tratarmos deste assunto tão relevante, tão importante, que é a apologética cristã, a defesa da fé. Tá? Você vai acompanhar comigo. E eu quero que você entenda os objetivos da nossa palestra hoje, tá bom? Primeiro, nós vamos entender o que é apologética, sua importância na área teológica e por que usá-la. Esse é o primeiro objetivo da nossa fala aqui. Em segundo lugar, nós vamos conhecer a heresiologia como um ramo da apologética e sua importância. E terceiro e último, nós vamos aprender como identificar uma seita. Então, esses são os objetivos da nossa palestra de hoje. Deixa eu adiantar para você aqui que, a partir da quarta-feira que vem, a gente vai abrir espaço para as suas perguntas. Vamos ver se a gente consegue parar uns 10 minutos para que você faça as suas perguntas a partir quando nós encerrarmos cada seita, ou cada palestra sobre cada seita que estão aí na tua apostila. Nós vamos abordar 5 movimentos religiosos, 5 seitas. Nós vamos abordar Adventistas do Sétimo Dia, Testemunhas de Jeová, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Mormonismo ou a Igreja Mórmon. Vamos abordar Espiritismo kardecista e o Catolicismo romano. Esses 5 movimentos nós vamos abordar ao longo da nossa palestra, nossos encontros aqui a cada quarta-feira. Tudo bem quanto aos objetivos da palestra? Tudo bem? Então vamos seguir. Bom, nós temos que definir o que é apologética, então. Muita coisa que eu tenho no slide aqui talvez não esteja aí na sua apostila. Então você pode ficar com a canetinha aí e ir anotando, tá bom? Por favor. Bom, o que é apologética? Né? Para que serve? Onde empregá-la? Algumas perguntas que nos vêm à mente, né? O que é apologética? Para que serve? E onde empregá-la? Antes de responder isso daqui, nós precisamos saber o que não é apologética. Então, entenda lá, apologética, gente, ela não é a crítica pela crítica, não é intolerância religiosa e não é ataque puro e simples. Então, isso não está na tua apostila, mas eu quero deixar isso bem claro aqui. Alguns lugares que a gente passa falando sobre esse assunto, uma grande parte dos cristãos acaba não entendendo o assunto, falando mal de pessoas, atacando pessoas, denigrindo a imagem de outras pessoas, e não se trata de nada disso. A apologética é a defesa da fé cristã. Então, saiba de antemão que nós estamos aqui trabalhando na área da teologia, na área bíblica, no campo da doutrina, e não tem nada a ver com o campo, com o lado pessoal. Tudo bem? Nós não estamos aqui para atacar pessoas. Nós não estamos aqui para falar mal de determinado líder religioso, líder dessa seita ou daquela outra. Nós estamos aqui para tratar de teologia, de doutrina. Então, guarde bem essa consideração. A nossa palestra, a nossa fala, o nosso seminário está centrado em questões doutrinárias e não em questões pessoais. Você entende isso? Dá para dizer um amém? Tudo bem, então sigamos lá. Então, não é simplesmente criticar por criticar, não é ser intolerante com as outras religiões e também não é ataque puro e simples. De onde vem essa palavra apologética? De onde vem? Ela vem do grego apologestai, significa uma defesa verbal. 8 passagens da Bíblia vai aparecer a palavra apologia, defesa, e elas estão ali. Tá? Atos 22:1, Atos 25:8, 25:16, 1 Coríntios 9:3, 2 Coríntios 7:11, Filipenses 1:7, Filipenses 1:16 e 2 Timóteo 4:16. Porém, o texto mais contundente com relação à apologia, à defesa da fé, é precurso para justificar, defender ou louvar. A definição do Aurélio é essa daqui, exatamente isso. É um discurso para justificar, defender ou louvar. Se alguém falar mal do seu filho lá, você vai fazer uma apologia dele, vai defender seu filho, não é? Por aí. Então, 1 Pedro 3,15 é um texto, irmãos, que revela algumas coisas para nós. Veja lá, está aqui o texto na Bíblia, né? Para a gente não precisar abrir. Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder apologia. Responder como? Brigando, xingando? Não. Com mansidão e temor, responder, preparado para responder com mansidão e temor, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Então, o sentido de Pedro aqui é dar razão, responder, justificar.
Vamos analisar melhor esse texto aqui. Nesse texto, então, o apóstolo tem que estar sempre preparado para responder. Com ética, com moral, com diplomacia, indagar, lhe inquirir a respeito da sua fé. Está aqui no texto. Ó, esse texto de 1 Pedro 3,15 está intrinsecamente ligado à apologética cristã. Desta forma, todos os cristãos, atenção, devem defender a sua fé, isto é, dar respostas plausíveis quando as perguntas referentes ao cristianismo forem feitas a eles. Ou seja, tem de dar resposta de suas crenças. Você tem de dar resposta daquilo que você crê e professa. Para qualquer um que pedir, para qualquer um que lhe indagar. Ó, um apologista não é simplesmente alguém que se desculpa pela sua fé, mas alguém que é exortado a batalhar pela fé, que uma vez por todas foi, eu sei, mas não sei explicar, eu sei para mim, mas não sei explicar. Bom, essa resposta engana apenas o estudante, não resolve o problema. O lado de lá, o inquiridor, vamos entender, o oponente, aquele que está perguntando, inquirindo, ele quer respostas, e não respostas evasivas, ele quer respostas concretas, sólidas. Por que você crê assim? Por que Jesus é Deus? Por que crê na Trindade? Tudo isso tem que dar respostas contundentes da fé cristã. Veja, é uma ordem de Deus. Estai sempre preparado. É uma ordem. Aqui não é opção, não. Não é facultativo. O cristão deve obedecer, então, essa ordem. Ó. Portanto, uma pronta defesa da fé é exigida do cristão. Então, a importância do nosso seminário aqui. Você tem que ter uma pronta resposta, defender a fé que você crê, professa e ensina. Qual é o conceito de apologia? Aqui. É a habilidade de dar resposta acerca da fé cristã perante os ataques das filosofias seculares e crenças religiosas. Respostas estas fundamentadas com provas adequadas e firmes. Não adianta blá, 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 nhenhenhé, respostas adequadas, contundentes, convincentes, firmes, com embasamento. É isso. Então, a apologia é isso, é a habilidade de você dar respostas acerca da sua fé. No âmbito do contexto evangélico eclesiástico, apologia é a habilidade de responder com provas adequadas e sólidas à fé cristã perante as demais religiões. Apologia é o campo de estudo cristão que defende a verdade bíblica contra algo que se opõe a ela. E por que isso? Porque ela nasce forçosamente como uma resposta ao ataque à sã doutrina que se apresenta sob diversas faces. É, em resumo, fazer uma defesa da fé cristã. E tem que ser uma defesa consistente. O cristão não pode, nós não podemos continuar sendo taxados como aqueles que usam a Bíblia apenas como desodorante, né? Por que desodorante? São os espíritas que falam assim para a gente, né? Só debaixo do braço. Usam a Bíblia só como desodorante, só embaixo do braço. Porque não sabe manusear, não conhece suas páginas, não dominam os assuntos, não conhece as doutrinas centrais da fé cristã. E muito menos sabe defender a fé cristã, quando é inquirido. Então a gente tem que acabar com essa, né, desmistificar esse conceito, essa visão que a gente acaba apresentando para o mundo lá. Então veja lá. A apologia é parte inseparável da teologia, valendo-se dela para desenvolver um plano lógico e sistemático nas questões argumentativas concernentes à fé cristã. Bom, a gente tem, então, que estar centrados nisso, com a mente bem tranquila, entendendo essa questão. Apologética, irmãos, ela é a base de toda a teologia. Se a gente vai na Bíblia, a primeira pregação, o primeiro discurso da Bíblia é uma apologética, é uma apologia. Pedro, Atos capítulo 2. Quando aqueles cristãos ali estavam sendo acusados de estarem bêbados, né, cheios de vinho, de bebida, aí Pedro se levanta e faz uma apologia. A primeira pregação da Bíblia é uma apologia. Então a gente precisa entender isso aqui, tá? Agora vem o problema de muitas pessoas que não gostam do assunto. E fazem objeções a se estudar apologética, a se estudar as seitas heresias. E eles falam, não gosto de falar de outras religiões, ficam indiferentes.
e falam que Jesus nos chamou para pregar o evangelho. Irmão, temos que pregar o evangelho. E a gente não fica falando de outras religiões aí, eu não gosto disso, fomos chamados para pregar o evangelho. Mas olha só o que Paulo diz. Ele fala lá em Romanos 1,16 que ele não se envergonhava do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é poder, eu não me envergonho do evangelho não. Só que em Filipenses 1,16, ele vai dizer que foi chamado também para defender esse mesmo evangelho que ele pregava. Eu fui posto para a defesa do evangelho. Então esse mesmo evangelho que nós não nos envergonhamos dele, é o mesmo evangelho também que nós precisamos defender. Então, irmãos, 40% hoje das testemunhas de Jeová são ex-membros de igrejas evangélicas, notadamente as pentecostais. Aí, né, desprezar a apologética, né, relegá-la ao esquecimento. Nunca se fala, nunca se tem um seminário na igreja sobre apologética, nunca se falou sobre isso. E aí os membros começam a deixar a igreja. Aí hoje são mormons, espíritas, testemunhas de Jeová, adventistas. E aí a gente fica, o que está acontecendo? Então, por isso a importância de nós tratarmos do assunto. Então, Paulo falou que ele foi chamado também para defender esse evangelho. Não apenas pregá-lo, mas defender também. Então, os ataques vêm as filosofias, temos aí dezenas de milhares de seitas espalhadas pelo mundo hoje, cada dia surge um modismo novo, uma heresia nova, nós temos que estar atentos. Engraçado que o principal argumento daqueles que não gostam do assunto, curioso, pasmem os senhores, o principal argumento vem da Bíblia, Mateus 7,1, olha lá. Jesus disse para não julgarmos, pois com a mesma medida que julgarmos, também seremos julgados. Quem somos nós para julgar? Mateus 7,1. O estudo das seitas heresias. E aí eu pergunto a vocês, será que a Bíblia quer julgamento? Veja, acompanhe comigo aqui. No versículo 15, do mesmo capítulo 7 de Mateus, Jesus arremata assim, ó. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ora, o que você está vendo aqui? Está vendo a ovelhinha ali? Ó, que lindo, ó, o focinho dela, a orelhinha, a pele, olha ali, que linda. É uma ovelha? Olha, mas olha lá ó, por trás, olha quem está lá, olha lá quem está lá, ó, olha o focinho do miserável, olha lá os olhos, olha os dentes dele. Um lobo disfarçado, ele vem travestido. Então, como é que eu vou identificar um falso profeta? Como eu vou saber se aquele que está ali é um falso profeta? Então, eu preciso julgar. Ela nos manda julgar, nos autoriza a julgar. E nós fazemos julgamentos todos os dias. Acompanhe aqui, acompanhe comigo. Em Lucas 7,43, Bíblia na mão, está lá. Ó, julgaste bem. Jesus está dizendo para nós julgarmos. Ó, vocês julgaram bem, julgaste bem. E ele continua. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai, ó, ordem. Julgai. A Bíblia não proíbe todo e qualquer julgamento. Ao contrário, a Bíblia nos manda julgar. Então, como é que eu vou saber se é um falso profeta? Julgando ele, para classificá-lo como um falso profeta. Está percebendo? Então, qual é o juízo que a Bíblia proíbe? É o juízo temerário. É o juízo pela aparência, simplesmente. Olha lá. Não julgueis segundo a aparência. Esse juízo temerário, esse a Bíblia proíbe. Mas julgando segundo a reta justiça, tranquilo. Segundo o padrão da palavra de Deus, perfeito, pode julgar. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 10,15, Paulo relata assim, ó. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Julguem. Não é proibido julgar. Pode julgar. A Bíblia está mandando. Paulo diz ainda, 1 Coríntios 2,15, o que é espiritual julga bem todas as coisas. Então, meus irmãos, Mateus 7,1 não é argumento, não é válido para dizer que nós não podemos julgar. Olha como a Bíblia nos ordena, nos autoriza a nós emitirmos um juízo bíblico, segundo a reta justiça, segundo o padrão das Escrituras. Esse juízo a Bíblia nos autoriza. E a gente tem que fazê-lo. Então, não dá para fazer objeção apologética ao estudo sistemático das seitas heresias, com base em Mateus 7,1, porque o contexto ali é bastante claro. Tudo bem? Sigamos então.
heresiologia. Então, a heresiologia, vamos definir aqui rapidinho, é o ramo da apologética que estuda as heresias. Então, nós estamos falando de apologética, defesa da fé, e vamos tratar especificamente da heresiologia, que é o ramo da apologética que estuda as heresias. E aí vem a primeira pergunta: o que é heresia? De onde vem essa palavra? Qual é o conceito dela? Qual é a origem dela? Vamos lá. O que é uma heresia? Etimologia da palavra, de onde ela vem, de onde ela nasce. Qual é a origem dessa palavra? Heresia. Então ela vem do grego hairesis, está vendo ali? Isso significa o quê? Corrente de pensamento. Escola, grupo, facção, escolha. Então, originalmente, a palavra heresia tem a sua origem, a sua etimologia no termo grego hairesis, que significa corrente de pensamento, escola, grupo, facção ou escolha. Originalmente, inicialmente, essa palavra designava qualquer escolha, seja ela má ou boa. Inicialmente era assim. Heresia é qualquer escolha, seja ela boa ou ruim. Agora, preste atenção. No âmbito do cristianismo primitivo, heresia indicava a negação do evangelho pregado pelos apóstolos. Então, 2 Pedro 2,1, vamos abrir a Bíblia agora e vamos ler. 2 Pedro 2,1, por favor, pegue sua Bíblia. E deixa eu avisá-los também aqui, né, que durante essas quartas-feiras aqui, a gente vai ler muito a Bíblia. A gente vai abrir a Bíblia bastante. Eu quero ouvir o barulhinho das páginas aí, né, folheando, né, barulhinho da página da Bíblia, passando as páginas aí, tá? Aquele barulhinho santo que a gente escuta das páginas da Bíblia virando. Então, aquele irmão que achou 2 Pedro 2,1 vai ler para nós, bem alto aí. Muito obrigado, meu irmão. Veja, Pedro está dizendo que no futuro, ó, houve, como também haverá entre vós falsos mestres, falsos profetas. Eles vão introduzir de forma dissimulada, encoberta, camuflada, o quê? Heresias de perdição. Olha aí. Então, no âmbito do cristianismo primitivo, a palavra heresia indicava a negação do evangelho pregado pelos apóstolos. Falando teologicamente, o que é uma heresia? Heresia quer dizer o contrário de ortodoxia. E o que é ortodoxia? É a doutrina, opinião ou crença correta. Então, heresia é um ensino falso, é um ensino fraudulento, mentiroso, enganoso. É o oposto de ortodoxia, que é o ensinamento correto, verdadeiro. E o que significa seita? De onde vem essa palavra? Atenção lá. A palavra seita também vem do grego no começo. Posteriormente, passou a ter um sentido negativo. Então, por efeito de semântica, a palavra tomou um sentido pejorativo negativo. Né? Por exemplo, a gente fala de, geralmente, a palavra igreja, né? A palavra eclesia lá no grego. Ah, vamos à igreja. Então, a igreja, a palavra eclesia nunca quer dizer o templo, né? Dentro do islamismo, tem xiitas, sunitas, sufistas, da palavra. Teologicamente falando, o que é uma seita? De forma a respeito às doutrinas centrais da fé cristã. Então, seita é o grupo, seita é o movimento, é a organização, é a instituição, e são as pessoas. Tranquilo, né? Seita é o grupo, seita é a organização, e heresia é o que eles ensinam, as suas ideias errôneas. Então, vamos simplificar tudo aqui. Ó. Atenção para esse slide. Quando aplicada a uma doutrina, a palavra para uma doutrina, eu traduzo ela por heresia. Mas quando ela é aplicada a um grupo, eu traduzo por seita. Talvez aqui fique melhor. Ó. O que é seita? É um grupo de pessoas que defendem, que ensinam uma ou mais heresia. E o que é heresia? A heresia é uma ou mais ideias errôneas acerca da palavra de Deus. Tudo bem? Aprendemos o que é seita, aprendemos o que é heresia, religião, política, futebol.
Não é errado. Vamos explicar por quê. A resposta é um não. Não é errado, não. Ó, Judas 3 está dizendo e nos mandando lá batalhar arduamente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então nós temos uma batalha travada diariamente por essa fé. Fé aqui não é fé, dom da fé, não é a fé sobrenatural, não é fé racional. Aqui, fé aqui é o Evangelho, é a doutrina do Evangelho. Então temos que batalhar por isso. E a Bíblia nos manda. Só que nessa batalha, irmãos, prestem bem atenção. Nesta batalha, que é árdua, né? Às vezes é necessário, corrigir e repreender. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Está aqui, Paulo está dizendo isso. Às vezes, é preciso repreender os homens severamente. E está na Bíblia aqui, ó. Acompanha comigo, Tito 1,13. Ó, tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para quê? Para que sejam sãos na fé, sadios na fé. De forma enérgica. Eu estou dizendo assim, com amor, com respeito, com ética, com diplomacia, mas de forma enérgica. Veja só, às vezes, irmãos, é necessário também, aqui a coisa aperta um pouco, porque às vezes é necessário se opor a um companheiro cristão. Ó, em Gálatas 2:11, Paulo dá um puxão de orelha em Pedro, na cara dele, chamam ali na frente de todo mundo, não é em particular, não tirou do meio, mas o repreende face a face, porque Pedro se tornara repreensível. Está lá, Gálatas 2:11, ó. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Até o 14, vai lá, de Gálatas 2. Olha só. Paulo se depara com uma situação inusitada. Pedro está ali andando de forma incorreta com o Evangelho. Pedro tem uma postura, uma conduta equivocada e Paulo não evita. Paulo confronta e, gente, irmãos, tem momentos que nós precisamos tomar a atitude que Paulo tomou. Se Paulo não faz isso, o cristianismo que nós vemos hoje, se Paulo não faz isso, o cristianismo seria mais simplesmente uma seita, uma outra seita do judaísmo. Mas nada além disso. Mas Paulo foi corajoso. O gentil vê como judeu, você come... O que é isso, Pedro? Isso não é assim, não. Então, às vezes, temos que chamar o irmão. E, geralmente, pastor de igreja que cede seu púlpito para esse pregador itinerante, o cara dissemina uma heresia aqui, vai embora, e o problema ficou na igreja. Às vezes, logo após aquela fala, às vezes é necessário, logo após aquela heresia ser disseminada, logo após entregar um microfone, também corrigir, né? Tirar aquela heresia que foi semeada ali, como Paulo faz assim na hora com Pedro. Ok? Então, às vezes é necessário. Nessa batalha pela fé, às vezes é necessário se opor a um companheiro cristão. Chamá-lo, conversar com ele, explicar para ele a conduta dele, que está procedendo mal, procedendo errado, não está de acordo com o Evangelho. Às vezes é necessário fazer isso. É preciso também debater e poderosamente contradizer falsos professores em público. Aqui eu me lembro de alguns jovens da mocidade, que lá na faculdade, quando vai para a faculdade, meu Deus, aí é um Deus nos acuda. Jovem ingressou na universidade, na faculdade lá, aí ele recebe aquele bombardeio de professores ateus, agnósticos, espíritas, evolucionistas, e é uma loucura. Eles não conseguem defender a fé lá, conto de fada, que Deus não existe, professor de matemática. E aí o jovem cristão se vê apertado ali, nunca ouviu falar de apologética, nunca estudou, e aí acaba... Mas olha só, tem que debater e contradizer falsos professores em público. Paulo ia lá no Areópago,
Paulo debatia com epicureus, com estoicos. Paulo ia lá e pregava a doutrina, e os debates eram inflamados ali. Mas Paulo tinha coragem para isso, então nós precisamos entender esse negócio. Em Atos 9, vamos tirar-lhe a vida. Então Paulo era coragem. Olha o caso de Apolo, por exemplo, em Atos 18, 28. Está lá, ó. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Gente, olha o poder de persuasão, de convencimento que Apolo tinha. Pega a Bíblia, abre a Bíblia, prova por meio dela, convence tempo, que nós estamos na igreja aqui, mas a gente não sabe explicar. Pegar a Bíblia, abrir, mostrar para aquele que está perguntando para nós, está aqui o texto, está aqui a verdade bíblica. Apolo fazia isso com grande veemência, provando, convencia os judeus publicamente. Então nós precisamos debater, gente. Não é brigar, não é xingar, sair, partir para vias de fato, não é nada disso. Mas é com argumentos sólidos. É fazer uma defesa da fé cristã, consistente, veemente. É isso. Bom, a importância da heresiologia. Veja conosco, vamos acompanhar. Por que é que eu tenho que estudar esse assunto? Por que é que eu preciso estudar esse assunto? Primeira razão, defesa própria. Então você tem que defender-se, saber se defender. Tito 1,9 fala assim, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Olha aí. Domine esse livro, conheça a ferramenta de trabalho, conheça o seu manual, que Deus deixou na sua mão. Seja poderoso para convencer aquele que contradiz você. Tito 1,9. Primeira razão. Segunda, por que eu tenho que estudar esse assunto? Para ajudar os outros. Paulo vai dizer em 2 Timóteo 2, 24 a 26 o seguinte: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Servo do Senhor não vive para contender, brigar, criar polêmica, discussão à toa, debates acirrados que não levam a lugar nenhum. Não é para isso, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar. Irmãos, quem não se senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Mas eu preciso ser apto para isso. Conhecer as doutrinas, conhecer a Bíblia, manusear a minha ferramenta de trabalho. A maioria, grande parte das testemunhas de Jeová nunca ouviram o evangelho verdadeiro. Tudo que eles sabem é a comida enlatada que vem para eles lá na Sentinela, na Despertai. Tudo que o Adventista sabe lá é o que vem da Ellen White, dos livros dela, porque para se batizar na igreja adventista, tem que aceitar Ellen White como espírito de profecia, tem que responder o questionário lá, e uma das perguntas é, crê no espírito de profecia? Quantos livros já leu? Então essas pessoas, a maioria delas nunca ouviram o evangelho genuíno, verdadeiro, que está com você. Então você tem que ser apto para ensinar e ajudar essas pessoas, e olha o que Paulo diz, para que elas conheçam a verdade, despertem, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, tem muitos de nós que temos membros, parentes na nossa família, que estão envolvidos com seitas. E nós precisamos ajudar essas pessoas. Outro argumento, proteção do rebanho. Essa palavra vai para a liderança da igreja aqui. Por que eu tenho que estudar esse assunto? Para proteger o rebanho. Por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Olha, Paulo está se despedindo dos anciãos ali de Mileto, ele sabe que não mais vai vê-los. Paulo está se despedindo deles e deixa um alerta para eles. Fala assim, olhem por vocês, por vós. E olhem também pelo rebanho que o Senhor colocou na mão de vocês. Porque eu sei que depois da minha partida, vai penetrar no meio de vocês lobos cruéis, lobos vorazes, que não perdoarão o rebanho, que não pouparão o rebanho,
Paulo fala de uma apostasia de fora. E aí ele continua dizendo, e que dentre vós mesmos se levantarão homens perversos, que falarão coisas perversas para atrair os discípulos. Irmão, já viu aquele crente hoje assembleiano? Ele fala assim, olha irmão, a Assembleia de Deus é uma igreja muito boa. Estou aqui já. O único problema da Assembleia de Deus é o batismo. Porque batismo em nome de 3 deuses, né? E só tem um, que é Jesus. O único problema é isso daí, mas a igreja é boa. Ó, ele é unicista. Ele nega outros. Irmãos, eu gosto também da Assembleia de Deus, mas eu ainda creio que há possibilidade de salvação na vida pós-mortem. Opa! Ele crê em reencarnação. Ele está aqui. Então, Paulo está alertando os líderes. Paulo está alertando os presbíteros, pastores, os bispos da igreja. Sobre quem o Senhor confiou o rebanho. Então, por que é que eu tenho que estudar esse assunto, irmão? Para proteger o rebanho. O que mais? Defesa do Evangelho. Ó, Judas 3, que nós já lemos. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos... Opa, desculpa aqui. Acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Veja, Judas estava lá com a sua pena, e ele ia fazer um tratado acerca da salvação que nos é comum, e escrever acerca do Evangelho. Mas no meio da sua escrita, o Espírito Santo muda a direção da sua escrita e fala assim, ó, eu senti a necessidade de escrever para vocês, exortando-vos a pelejar, a batalhar, hoje com ataques à fé cristã, com várias seitas, segmentos religiosos, não é? Nós temos uma onda hoje de apostolado, hoje está cheio de apóstolos por aí. A gente tem uma palestra específica sobre isso, para provar que hoje não existem apóstolos hoje. Então, surgem modismos, heresias. Então, aí as razões por que nós devemos estudar esse assunto. Então, o que a Bíblia diz sobre as seitas? Vamos lá, rapidinho. Ela fala de falsos profetas. Irmãos, o que vocês estão vendo aqui? Olha que ovelha bonita ali. Olha a pele linda dela, macia, a orelhinha, olhinho. Olha que ovelha bonita. É uma ovelha que está ali, irmã? Um lobo disfarçado. Olha lá dentro o miserável, lá, gente. Olha lá, o focinho dele, os olhos, olha ali. Disfarçado. E Jesus falou, ó, em Mateus 7, guardai-vos os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Olha aí. A Bíblia fala de falsos profetas. Ela fala também de falsos cristos. Cristo, olha ali. Está vendo aquele ali? Conhece esse homem? Ó, porque hão de surgir falsos cristos e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Esse aqui é o Henri Cristo, o Yuri Thaís, um catarinense aqui de Indaial, com quem eu já tive alguns debates. Veja, ele ali tinha o seu reduto ali, sua fazenda ali na floresta, né, próximo a Paranaguá ali, na entrada de Paranaguá. Mas ele é de Indaial, Santa Catarina. Adão, foi Noé, foi Moisés, foi vários personagens bíblicos, foi Jesus e agora reencarnou como Henri. Não é? Curioso que as pessoas seguem esse homem. Ele é um falso Cristo, mas as pessoas não entendem assim. E aí nós temos uma palestra específica que eu falo sobre as seitas e o controle mental. Como que as seitas regimentam pessoas? Como que elas agrupam pessoas? É por um método, por uma mensagem? Como é isso? Como é que uma pessoa é mantida numa seita? Então você está vendo ali as Henricretes? Estão vendo ali as Henricretes? Essas são as Henricretes, elas cantam para o Henri Cristo. Por isso são Henricretes. E é interessante, você vai conversar com uma mulher dessa aqui e fala assim, mas, minha cara, se no final das contas ele não for o Cristo, você largou seu emprego, sua família, seus estudos, abandonou tudo. Se no final das contas ele não for o Cristo, como é que fica? Sabe o que ela diz? Não há essa possibilidade. Ele é o Cristo. A lavagem cerebral é tão grande, é tão forte, que ela responde assim. Abandonou tudo para seguir esse homem. E elas creem veementemente, piamente, que esse homem é Jesus Cristo reencarnado. Está acabando minha pilha aqui. Por isso que eu te pedi pilha nova. Esse aqui, lá na Sibéria, é o Sergei Torop.
ele também diz ser Jesus. Olha lá quantas pessoas seguem esse homem, ó. Olha a bateria de gente lá, está vendo? Então tem um falso Cristo também lá na Sibéria, é esse senhor aí, ó. Olha o cabelo dele, olha, geralmente eles se vestem dessa maneira, né? Essas túnicas talares de uma terra, também diz ser Jesus. Gosta de fumar um cigarrinho de maconha e tem também centenas de seguidores. Então, falsos cristos por aí, gente, tem bastante aparecendo. Jesus falou disso. Esse aqui é o José Luiz de Jesus Miranda, da Igreja Internacional Crescendo em Graça. Então, o Ministério Internacional Crescendo em Graça. Ó, eles fizeram do número 666 o número de bênção. E eles tatuam a foto desse homem, o número 666, ali no pulso. Olha, essa senhora aqui, curioso, senhora aqui no alto, aqui, ó, ela tatuou na testa e na mão direita o 666. E ela foi num programa de entrevista, né, curioso, e a pessoa olha assim, puxa, curioso, né, e a Bíblia diz exatamente que a marca da besta, né, o número da besta, ficaria ou na mão direita, ou... Crianças também, e você vê que seguidores de seitas, adeptos de seitas, seguem piamente um líder religioso. Bom, ele já morreu, como morreu o reverendo Moon e outros, né? A Bíblia também fala de falsos apóstolos. Olha aí, 2 Coríntios 11:13. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Eu perdi as contas do número de apóstolos que tem hoje aqui no Brasil. Eu digo no Brasil, porque por ser tem um monte também. E a pergunta é, existem apóstolos hoje? A gente tem uma palestra específica sobre esse assunto. Específica, para provar biblicamente que apóstolos foram os 12, Paulo e encerrou. E todo este que hoje se auto-intitula apóstolo, na verdade se enquadra aqui em 2 Coríntios 11. São falsos apóstolos. A Bíblia não dá essa margem para se chamar de apóstolo hoje. Ela fala também de falsos mestres. 2 Pedro, que nós já lemos, ó. Como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente, né, dissimuladamente, disfarçadamente, heresias de perdição, heresias destruidoras. Então veja, a sombra ali daquele senhor com a Bíblia na mão, falsos mestres, está cheio por aí. Veja a importância disso. E a Bíblia fala também de falsos ministros. Ó, e não é de se admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarçam em ministros da justiça. Você percebe como é que a Bíblia trata esse assunto? Falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos ministros. Veja, a Bíblia trata desse assunto. Bom, a partir de agora, então, nós vamos aprender, nesses 15 minutos que nos resta, que eu quero ver se eu consigo fazer isso, nós vamos aprender, então, a como identificar uma seita. Bom, vamos correr lá. Para identificar uma seita, nós precisamos observar as 4 operações matemáticas, simples. Através das 4 operações matemáticas, nós aprendemos a identificar uma seita. Tá? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos acompanhar. Olha lá, adição. As seitas possuem outros livros com autoridade igual ou superior à Bíblia. Note isso. As seitas possuem outros livros com autoridade igual ou superior à Bíblia. Então, é a adição de literatura. Então, ali, o livro dos médiuns, o Alcorão, a Bíblia satânica, o livro de Mórmon, Sentinela. Então, as seitas adicionam literaturas com autoridade igual ou superior à Bíblia. Vamos a alguns exemplos. A igreja Mórmon, por exemplo. Eu disse aos irmãos que o livro de Mórmon era o livro mais correto sobre a face da terra. Olha essa declaração. O livro de Mórmon era o livro mais correto sobre a face da terra. Na aula de mormonismo, nós vamos provar que não. Mas olha o que eles falam com relação à Bíblia. Quem sabe que até mesmo o único versículo da Bíblia tenha escapado da poluição, de modo que transmita o mesmo sentido agora que teve no original? Olha aí. Então, para a Bíblia há uma restrição, para o livro de Mórmon não. Aliás, há uma máxima no mormonismo, né, na regra de fé número 8,
que fala assim, ó, desde que esteja correta a sua tradução. Perceberam? Para a Bíblia tem uma restrição, desde que ela esteja corretamente traduzida. Agora, para o livro de Mórmon, não. Cremos que é a palavra de Deus. Então, eles têm o livro de Mórmon acima da Bíblia. As testemunhas de Jeová, veja. A menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida, não importa o quanto leemos a Bíblia. Não adianta você ler a tua Bíblia. Você não vai avançar, você não vai conseguir salvação. Ó, dizem mais. Meramente ter a palavra de Deus e lê-la, não basta para adquirir o conhecimento exato que coloca a pessoa no caminho da vida. Meramente ter a Bíblia, e você lê a Bíblia, não basta para você adquirir o conhecimento exato que te coloque no caminho da vida. Não, você tem que fazer parte desse grupo religioso. Você tem que ler o material que eles produzem. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, veja, nas Escrituras Sagradas. Então, se você pega a Bíblia Sagrada, pega os livros da Ellen White, e você coloca lado a lado, qual é o mais inspirado? Não, igual, os dois são iguaizinhos, tem a mesma inspiração. Vai tirar a oferta? Tá bom. Pai, nós te louvamos pelos teus servos que irão contribuir do Senhor Jesus. Amém. Amém. A Igreja Católica Apostólica Romana, veja. A Igreja não tira sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas só da Sagrada Escritura. Por isso, ambas, Escritura e tradição, devem ser recebidas e veneradas com igual afeto e piedade. Opa! Então a Bíblia não é suficiente para o católico romano. Tem que ter a Bíblia e a tradição. Os espíritas. Nem a Bíblia prova coisa nenhuma, nem temos a Bíblia como probante. O espiritismo não é um ramo do cristianismo, como as demais seitas chamadas cristãs. Não assenta os seus princípios nas Escrituras, não rodopia junto à Bíblia, mas a nossa base é o ensino dos espíritos. Bom, resposta bíblica para essa adição de literaturas. Paulo vai dizer em Gálatas 1, 7 e 8 que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, não é anjo do inferno. Paulo fala, um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema, seja maldito, seja condenado, seja rejeitado. Vou pular aqui. Vamos para a subtração. Como é que eu identifico uma seita? Por esse princípio matemático. As seitas subtraem de Jesus sua humanidade, ou a sua divindade, ou a sua personalidade, ou a sua santidade. Tira alguma coisa. Subtraem de Jesus a sua santidade. Eles creem em Jesus com uma natureza pecaminosa. Olha essa declaração aqui, ó. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa caída. De sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. Gente, isso aqui é uma blasfêmia sem tamanho. Todo mundo conhece a Igreja Adventista só pela questão do sábado, mas olha a cristologia deles. Então Jesus herdou, exatamente como nós, uma natureza pecaminosa caída. Olha aí. Poucos conhecem o Adventismo olhando a sua cristologia. Então Jesus para eles é um ser pecaminoso, uma natureza caída, como a de Adão, como a nossa. Veja. As testemunhas de Jeová. Portanto, a evidência indica que o Filho de Deus, antes de vir à terra, era conhecido como Miguel. E também é conhecido por esse nome desde que retornou ao céu. Então Jesus é o arcanjo Miguel. Os adventistas também creem assim. E na lição de número 2 da nossa EBD, nós aprendemos ali que Jesus não é o arcanjo Miguel. E a gente vai falar melhor isso. Conforme as imutáveis leis da natureza, revestir o corpo material do homem, do nosso planeta, corpo de lama, incompatível com sua natureza espiritual, mas um corpo fluídico. Agora, o mundo inteiro pode compreender que Jesus, o Cristo de Deus, contribui com a LBV, né? Recebe a ligação lá e dá a sua oferta. Gente, é uma entidade espírita. Você não pode, eles negam a encarnação de Cristo, igual os gnósticos da época de João, do primeiro século lá, negam a encarnação de Jesus. A igreja Voz da Mentira fala o quê? Subtrai de Jesus a sua personalidade e de batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E os apóstolos, obedecendo a sua ordem, com o entendimento que Jesus era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, batizaram em nome de Jesus. Veja, Jesus é tudo. Jesus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Não há trindade. Isso aí é uma invenção diabólica.
E vocês que creem na Trindade têm pacto com Satanás. Então eles tiram de Jesus a sua personalidade, dizendo que Jesus é o Pai. Nós vamos aprender aqui, quando nós entrarmos no assunto testemunhas de Jeová, que Jesus não é o Pai. Bom, mas eles confundem Jesus com a maçonaria. A maçonaria subtrai de Jesus sua divindade. Fala que ele foi apenas um fundador de religião. Então, Jesus é visto simplesmente como mais um fundador de religião, ao lado de personalidades mitológicas, ou cultistas, ou religiosas, tais como Orfeu, Hermes, Krishna, Maomé, né, entre outros. Jesus é apenas um fundador de religião para os maçons. Para os espíritas, então eles tiram de Jesus sua divindade, falam que Jesus foi apenas um médium. E lá na palestra de espiritismo a gente vai rechaçar isso aqui. Então, segundo definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Isso está no livro A Gênese, página 311. Resposta bíblica para isso aí. É um outro Jesus. Então, Paulo diz lá em 2 Coríntios 11:4, porque se alguém vem e vos prega um outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçasse, de moamente o suportais. Veja quanto outro Paulo fala aqui, ó. Outro Jesus. Aí. Bom, eu vou pular aqui que eu não tenho mais tempo, tá bom? Essas respostas depois eu vou dar nas palestras que a gente vai fazer nas próximas quartas. Multiplicação. Então as seitas multiplicam interpretações a respeito da Bíblia. Deixa eu correr. Espiritismo. Multiplicam interpretações. Jesus ensinou que há outros mundos. Veja, a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Kardec diz isso. Nós vamos ver na aula de Espiritismo que ressurreição não tem nada a ver com reencarnação. Ressurreição é bíblica. Regeneração é bíblico, mas reencarnação jamais não existe. Aqui fala o seguinte, que não existe pecado, que Jesus é ineficaz. Olha lá. Se o pecado existisse realmente, nem os Budas todos do universo conseguiriam extingui-lo. Nem mesmo a cruz de Jesus Cristo conseguiria extingui-lo. Então lá na Sente no Enon, aquela mulher que se sente feia, né, eles falam assim, vai na frente do espelho, e chega na frente do espelho e fala assim, eu sou bela, até quebrar o espelho. Né? Não existe nada lá. Tá bom? A voz da pedra angular. Quem conhece essa seita aqui? Do senhor William Soto Santiago. Então eles dizem que esse homem aqui é o anjo lá de Apocalipse 2,16. Então, como podemos ver, essa não é uma obra humana, é uma obra divina, prometida por Deus, para ser realizada neste tempo. E está sendo realizada. Mas, para realizar esta obra, ele, Deus, tem de ter um homem, um profeta. E este é o anjo do Senhor Jesus Cristo, prometido no Apocalipse 2,16. Olha lá. Eles acham que este homem é o anjo do Apocalipse 2,16, que Jesus ia enviar para as igrejas. William Soto Santiago. Conhece esse homem aqui? Ele está em grandes eventos internacionais, importantes na sociedade por aí. Então é uma seita unicista, chamada de Voz da Pedra Angular. Não crê na Trindade, então é uma seita herética também. Eu vou pular New Life Mission aqui, do Paul Young. Testemunhas de Yehoshua, vocês conhecem? Testemunha de Yehoshua, vocês conhecem. Aqui em Curitiba é forte. Então, olha lá, as longas, né? Eles falam que Jesus, o nome Jesus é o nome da besta do Apocalipse. Então, não pronuncie esse nome, porque é um nome de blasfêmia. Olha lá. A matemática que nos proporciona o nome Jesus Cristo, Filho de Deus, em algarismo romanos, partindo do idioma latim, é estarrecedora. Resulta no famigerado número 666 de revelação. Então, você não pode pronunciar essa palavra Jesus, porque você está incorrendo lá no número 666 de Apocalipse, o número da besta. Olha que absurdo, né? Adventista do sétimo dia. Então eles falam que aguarda salvo. Você guarda o domingo, você vai receber a marca da besta. Porque domingo em inglês é Sunday, dia do sol. E você guarda o domingo. O Papa mudou a lei de Deus, do sábado para o domingo. E você é um pagão, então não se engane. A partir da quarta que vem, nós vamos falar desse grupo aqui. E a gente vai ver como essa mulher foi uma falsa profetisa. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Implica, resulta em salvação eterna. Para o adventista, o sábado é o cavalo de batalha deles. A gente vai estudar isso aqui. Mormonismo. Então eles falam que Joseph Smith é corredentor ao lado de Jesus. Olha que interessante. Nenhum homem ou mulher nesta dispensação entrará no reino celestial de Deus sem o consentimento de Joseph Smith. Então você tem que ter a permissão dele, o consentimento dele para você entrar no reino celestial. Eu coloquei a foto dos profetas mormons, né? Que a gente vai falar deles na palestra de mormonismo.
A Igreja da Unificação do Reverendo Moon, esse também já morreu aos 92 anos de idade. Ele fala que o sacrifício de Jesus na cruz não traz salvação. E aqui ele está sendo irônico. Veja, ele fala assim, ó, como tem sido vasto o número de cristãos durante os 2000 anos de história cristã que tinham plena confiança de terem sido completamente salvos pelo sangue da crucificação de Jesus. Veja, em outras palavras, idiotas, imbecis, tolos, crendo há 2000 anos, nada disso é verdade. Ele fala assim, bom, se nós estudar essa seita aqui, você vai ver os absurdos que aconteciam nessa seita do Reverendo Moon. Testemunha de Jeová diz o seguinte, é que o homem deve trabalhar para ser salvo. Olha lá. Trabalhamos arduamente com o fim de obter nossa própria salvação. Somos salvos por mais do que apenas crer na mensagem do reino de Deus de todo o nosso coração. Também temos de declarar publicamente essa mensagem do reino a outros, para que estes também possam ser salvos para o novo mundo de Deus. Por isso estão sempre, se eu perguntar aqui, na aula de Testemunho de Jeová, costumo perguntar o seguinte, quem ainda não recebeu a visita de Testemunho de Jeová na sua porta? Quem ainda não recebeu? Porque todos receberam, difícil que não tenha. Né? Eles têm que fazer isso. O Gedon, então, tem que trabalhar por sua própria salvação. Bom, vou pular aqui. Divisão. Perdi o tempo, mas eu vou correr aqui. Só voltar aqui, desculpa ali. Então, as seitas dividem a salvação pela fé com as obras e com as suas organizações. Vamos rapidinho alguns exemplos. Espiritismo. Divide a salvação com seus próprios esforços. Está lá. Não, a missão de Cristo não era resgatar com o seu sangue os crimes da humanidade. O sangue mesmo de um Deus não seria capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo, resgatar-se da ignorância e do mal. É o que os espíritas, aos milhares, afirmam em todos os pontos do mundo. Então o sangue de Jesus não é eficaz, não traz salvação. Cada um se salva por si só. Como? Através das sucessivas reencarnações. Testemunha de Jeová, de estradas ou caminhos que poderá utilizar para ganhar a vida no novo sistema de Deus. Existe apenas uma. Você precisa pertencer à organização de Jeová e fazer a vontade de Deus a fim de receber sua bênção de vida eterna. Você precisa pertencer. Jeová, Deus só tem uma. Na época de Noé, não tinha muitas arcas que salvavam, não eram muitas embarcações que salvavam lá, era uma só. Então hoje Jeová também tem a sua única igreja verdadeira. E qual é? As Testemunhas de Jeová. Então você precisa pertencer a esse grupo para ter tua bênção de vida eterna, senão você não tem. A Igreja Católica Apostólica Romana diz assim: una, santa, católica e apostólica, esta é a igreja que devemos crer e professar, já que é isso que ensina a fé. Nesta igreja cremos com firmeza e com simplicidade testemunhamos. Fora dela não há salvação, nem remissão dos pecados. Não se engane. Não se engane. O católico romano nos classifica como seitas do cristianismo, né? Seitas luteranas, e nós estamos perdidos, porque fora da igreja católica não há salvação, nem remissão dos pecados. É exatamente isso. Está aqui, estou citando a fonte. Resposta bíblica para tudo isso: a salvação é pela graça, Efésios 2, 8 e 9, olha lá, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Refutamos isso daí. Bom, para terminar aqui, eu vou correr, eu vou pedir mais 5 minutinhos de atenção dos irmãos e das irmãs, para a gente terminar, tá bom? A ditadura do terror sob o domínio das seitas, acompanha aqui. E aí você vai entender a seriedade do assunto, a importância de nós nos debruçarmos sobre o assunto. Então, você lembra de Jim Jones, o norte-americano aqui, o missionário norte-americano Jim Jones, em 1978, a sua seita lá, Templo do Povo, lá nas Guianas, ele levou mais de 800 seguidores à morte, lá nas Guianas. Olha só, as revistas, as matérias de jornais, publicaram as fotos dos corpos espalhados lá, todos, quase que todos envenenados, após ele anunciar para eles o fim do mundo. Sabe o que é curioso aqui, nesse morticínio que houve aqui com o missionário Jim Jones? Que as pessoas seguiram esse homem sem questionar nada. O testemunho de um policial que foi lá para recolher os corpos, sabe o que ele disse? Ele chegou lá, não encontrou um exemplar da Bíblia sequer. Ele achou. Então Jim Jones tirou a Bíblia da igreja.
Tudo que ele falava, dizia ele, tudo que eu falar aqui é a palavra de Deus, não precisamos mais desse livro aqui, pode deixar esse livro em casa, eu sou servo de Deus, Deus fala comigo, eu transmito para a igreja, então não precisamos mais da Bíblia. Ele tirou a Bíblia da igreja. Culto sem leitura da Bíblia, culto sem Bíblia não é culto. Irmão, deixa eu falar aqui não se assuste, mas se esse templo aqui desabar, e nós morrermos todos aqui, e vier as autoridades e os órgãos aqui para recolher os nossos corpos, vai achar o que aqui? O que vai encontrar, além dos nossos corpos? Deixa eu ver então, levanta aí, quero ver, deixa eu ver. Levanta aí, olha aí, olha que maravilha, olha essa coisa linda. Olha aí a espada do crente, né? Além dos escombros de nossos corpos, vão achar muitas Bíblias. Mas aqui, o Jim Jones tirou a Bíblia da igreja. Ele era a revelação de Deus, não precisava mais da Bíblia, tirou a Bíblia. E eu vou para um culto onde a Bíblia não é lida, não é pregada, não é ensinada, esse culto não foi culto, não prestou, não serviu. Tem outro caso aqui, o David Koresh. Lembra do David Koresh? 1993. Então ele ficava com a seita aqui, o ramo davidiano, o Branch Davidian. Ele ateou fogo no rancho onde ficava a seita e levou cerca de 80 pessoas à morte, inclusive 18 crianças que estavam lá. Ele dizia que era a reencarnação de Jesus Cristo. Então essa palestra, por que uma pessoa é mantida numa seita? Como é que uma pessoa aceita piamente as palavras de um líder carismático? E aí naquela palestra de como as seitas controlam a mente das pessoas, a gente mostra como é que é o perfil de um líder de seita. Perdem um senso crítico e seguem um homem, um líder religioso, cegamente. Em 1997, o nome da seita, Heaven's Gate, Portão do Céu, 40 pessoas se suicidaram, quando esse homem dizia que eles precisavam deixar o envoltório corporal corrupto, sujo, e através do suicídio. E naquela época, dizia ele, que na cauda do cometa Halley-Bopp, que passava pela Terra, ia uma nave espacial extraterrestre que os conduziria para o seu destino, para uma nova dimensão. 40 pessoas se suicidaram. Olha aqui, lá em Uganda, né, Joseph Kibwetere, a igreja, a seita dele, Movimento para a Restauração dos 10 Mandamentos. Olha os corpos espalhados ali, pregava ele o fim do mundo também, e dizia que as pessoas eram transgressoras dos mandamentos de Deus. Há uma seita hoje que nos acusa de sermos transgressores da lei de Deus. Quem é essa seita? Olha o nome lá, Restauração dos 10 Mandamentos. Notadamente a guarda do 4º mandamento, a guarda do sábado. Quem é que nos acusa de transgressores da lei de Deus hoje? Há um grupo específico, né? Adventista do 7º dia, que nós vamos tratar tintim por tintim desse grupo a partir de quarta-feira que vem. Mas olha lá a tragédia estabelecida. Shoko Asahara mandou seus seguidores, seus asseclas, espalhar gás sarin no metrô de Tóquio lá, matou 12 pessoas, outras 600 ficaram feridas. Depois ele foi preso, encarcerado. Aqui tem uma seita aqui no Brasil chamada Jesus, a Verdade que Marca. E a matéria de capa do jornal colocou essa mulher chorando ali, dizendo assim, a seita levou 9 da família dela. Quando você vê uma notícia de um jovem, de um adolescente que morreu no hospital, porque o pai e a mãe são testemunhas de Jeová, e não permitiram, apesar do médico dizer que era necessário administrar uma transfusão de sangue, o pai e a mãe, o próprio adolescente, convicto de que não quer violar as leis de Jeová, não aceita a transfusão e morre nos hospitais. E as tragédias por esse mundo afora, a gente não faz ideia de quantas crianças, jovens, adolescentes morrem nos hospitais, que são testemunhas de Jeová, e os pais não deixam os médicos transfundir sangue, porque entendem que é a mesma coisa que comer sangue. Eu vou falar disso aqui na palestra, tá bom? Quando se filia a uma seita, quando se agrega a um movimento sectário, essa pessoa passa a ser um perigo para ela mesma, para a sua família, para a sociedade em geral. Então nós precisamos tratar do assunto. Nós precisamos falar sobre isso. Nós temos mais de 10 mil seitas espalhadas, 11 grandes religiões mundiais, e cada dia surge uma seita nova, um modismo novo. Nós precisamos estudar esse assunto, vacinar a igreja. Por isso eu glorifico a Deus por essa primeira noite, esse pontapé inicial para esse seminário aqui na igreja de Vila Isabel. Você entende a necessidade do assunto? Se você sai pelas ruas aí, vendendo livros, e aí eu deixo uma pergunta para reflexão nossa aqui nessa noite, tá? Eu deixo uma pergunta aqui. Estaríamos dispostos a fazer pela verdade o que eles fazem pela mentira? Fica essa pergunta para você responder para você,
para reflexão, para esse primeiro momento nosso aqui, para a abertura do nosso seminário. A partir de quarta-feira que vem, nosso tema será Adventistas do Sétimo Dia. Temos que guardar o sábado? O que é? Será que depois da morte física, o corpo está na sepultura, mas está sobre Adventistas do Sétimo Dia? E notadamente depois, né, claro, com mais ênfase. Eu citei aqui, Ministério Internacional Crescendo em Graça, né? Que é o José Luiz de Jesus Miranda, do 666, tá? Citei aqui. Tá bom? Queridos, perdão porque eu passei alguns minutinhos, mas é necessário, tá bom? Eu sei, se dependesse de mim e de vocês, nós ficaríamos aqui até meia-noite, tenho certeza disso. Mas quarta-feira que vem, essa é uma palestra de abertura, para a gente entender a necessidade, o que é apologética, aprendemos de onde vem essa palavra, o que é heresia, o que é seita, a necessidade de estudar esse assunto. E a partir de então, da quarta-feira que vem, vamos começar com o Adventismo do Sétimo Dia. Guarda do sábado, quem foi Ellen White, juízo investigativo, sono da alma, o lugar de Satanás na expiação e por aí vai.